Nós vamos falar dessa noite sobre o tribunal de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, se coloca em pé mais uma vez. Se você estiver cansado, na hora que você chegar na tua casa, você deita e dorme, você vai ver, você vai dormir que não uma pedra, se o Senhor não te acordar na noite. Porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos e eterna nos céus. Amém? E por isso também nós gememos, nós desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Depois eu vou explanar isso aqui para você entender melhor essa passagem. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, fala assim comigo, este tabernáculo. Bate no teu peito aí, você é o tabernáculo, fala assim, este tabernáculo. Estamos neste tabernáculo, nós gememos carregados, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, nós vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você pode ler comigo o versículo 10? 3, 2, 1. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Senhor Deus, nessa noite, ó Pai, nós pedimos ao Teu Espírito, Senhor, que esteja tratando conosco, que esteja falando conosco, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, entender a Tua palavra, Senhor, que essa semente nessa noite caia em terra fértil, ó Deus, e que os Teus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Pode se assentar. Eu quero falar sobre o tribunal de Cristo nessa noite. Muitas pessoas acham, queridos, que Deus ele é um Deus bom, e realmente é. Mas o diabo, assim como ele agiu com Eva, ele costuma agindo até hoje no meio da sua igreja, no meio da igreja do Senhor. É a mesma coisa, porque quando nós enxergamos um Deus bom, e somente bom, nós não enxergamos o outro lado da coisa. Vocês estão me entendendo? Conseguem entender? Presta atenção. Quando nós enxergamos um Deus bom, nós nunca imaginamos que um Deus bom irá nos mandar para o inferno, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de amor. E é justamente nessa tecla que o inimigo tem tocado e trabalhado nos dias de hoje. Porque quando fala-se de Deus, nós vemos um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que sara, um Deus que quando nós aceitamos Ele, nós não passamos mais lutas, não passamos mais provas, não passamos mais problemas, não temos mais tribulação. Como num passe de mágica, tudo muda, tudo se transforma. É esse Deus que a grande mídia tem colocado para os irmãos. Um Deus que não trabalha com justiça. Nós lemos aqui outro dia, numa das ministrações que eu fiz nessa igreja, que Jesus fala assim: eis que eu vou ao Pai e enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Mas esses três atributos, eles não têm mais sido colocados nos dias de hoje.
Então nós só conseguimos enxergar um Deus bom. Você pode ver, a grande maioria, a grande massa, eles querem tudo o que Deus pode dar, mas eles mesmos não querem se entregar ao Senhor. É muito comum alguém chegar na igreja pedindo cesta básica, é muito comum, mas quando você fala para ela, entra dentro da igreja, assiste um culto, congrega com os irmãos, ela simplesmente vira as costas e vai embora, porque ela quer aquilo que a igreja pode oferecer. Ela não quer se comprometer com aquele que vive e reina, ela quer simplesmente aquilo que ele oferece. Agora você imagina você, Deus sendo o teu pai, ou você com o teu pai, você passa anos sem falar com o teu pai, e quando você está com ele, diante de uma necessidade, você chega nele e pede algo para ele. O que você espera receber dele? Aquilo que você está pedindo, senão você não teria ido até lá pedir. Mas o pai pensa o quê? Passou-se tantos anos, ele nunca me procurou, nunca me ligou, nem para saber como eu estava, e agora ele vem aqui me pedir. Pediu dinheiro para pagar a conta da luz dele, da água dele que está atrasada, do aluguel que venceu. Mas por que ele não teve um compromisso comigo antes? Então coloca algo no teu coração nessa noite. Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus de justiça. Quando Ele criou você, quando Ele me criou, quando Ele nos criou, Ele não criou-nos para passar por dificuldades e nem por lutas. Pelo contrário, quando Ele criou Adão e Eva, Ele colocou no melhor lugar que existia, era o paraíso. Quem escolheu sair de lá foi Adão e Eva, porque eles acharam que o que Deus estava dando não era bom, e muitos pensam dessa maneira. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. A nossa vida, ela tem altos e tem baixos. Um dia estamos bem, outro dia estamos mal. E isso faz parte da vida. Isso é viver. Você imagina se você só tivesse alegria, só festa, todo dia, festa, alegria, festa, alegria, festa, alegria, só coisa boa acontecendo, só... Você ia falar assim, que chato viver desse jeito. Foi o que Eva fez. Que chato viver desse jeito aqui dentro. Por que eu não posso tocar nesse negócio aqui? É chato viver desse jeito. Eu tenho que passar a olhar aquele negócio, eu não posso pôr a mão naquilo. É assim que nós fazemos, irmãos. É dessa maneira. Um dia estaremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por nossas obras, sejam elas boas e também as más. Aí a justiça de Deus começa a trabalhar. É aí que a justiça entra. Você quer ver uma coisa? Nós estamos passando um momento de dificuldades tão grandes sobre a face da terra. É gente em cima de gente morrendo por causa desse vírus. Um monte de gente partindo. Um monte de gente se infectando. Por que isso está acontecendo? Deus não é um Deus de amor? Deus não é um Deus bondoso? Por que Ele tem permitido isso sobre a terra? Se Ele é um Deus tão bom, que não leva em consideração nada do que nós fazemos de errado. Por que isso acontece? Por que a terra está dessa maneira? Pelo mesmo motivo que Deus destruiu o mundo a primeira vez com o dilúvio. O pecado enraizou a tal ponto que o cheiro do pecado chegava diante de Deus com um cheiro podre, e Ele foi, mandou o dilúvio e acabou com todo mundo. Passados-se alguns anos, a terra novamente
está de novo com a sua população, e o cheiro do pecado chega diante de Deus novamente. O que acontece? Deus manda fogo do céu e consome Sodoma e Gomorra. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? Cadê o Deus de amor nesse momento? Cadê o Deus da graça que todo mundo está ministrando? Por que Ele permitiu todos morrerem? Porque a nossa vida ela é feita de escolha. É você que escolhe o que você quer. Deus ele não impediu Adão, Deus não impediu Noé de tomar o vinho lá e cair nu. Deus não proibiu Davi, que era um homem segundo o coração dele, de adulterar. E por que você acha que você é diferente? Eu quero entender, eu tenho que primeiro entender a tua mente, porque agora o pastor virou psicólogo também, você sabe disso. Então tem que entender, para poder entender o que passa nas tuas ideias. Pastor agora é psicólogo. Tem que ter paciência, sentar 1 hora, 2 horas ouvindo, ouvir tudo, começo ao fim. Por quê? Que um Deus de amor destruiu Sodoma e Gomorra. Por que um Deus de amor destruiu a terra a primeira vez com o dilúvio? Por que, irmãos? Você pode me responder? Fala para a igreja, que a igreja não sabe disso. Porque o pecado tomou proporções tamanhas que ele não suportou e fez o quê? Destruiu a humanidade. E por que agora vai ser diferente? Por quê? Por que a igreja vive em pecado? A igreja que fala que é noiva do Senhor vive se prostituindo. Só não adoramos outros deuses, mas adoramos o nosso marido, adoramos a nossa esposa, adoramos a nossa casa, o nosso carro. Só não tem uma imagem lá de barro, ou de gesso, ou de madeira que seja, ou até de ouro. Mas colocamos o nosso trabalho acima de Deus, sempre. Sendo que Ele pede toda adoração para Ele. O que nos faz diferentes daqueles que morreram em Sodoma e Gomorra? O que nos faz diferente daqueles que morreram no dilúvio? O que te faz diferente? A Bíblia fala que Davi adulterou. A consequência veio para ele? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. E por que não vai vir para você? Por quê? A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha a intimidade que ele tinha. E por que você acha que você fazendo, para você a justiça não vem? Porque Jesus morreu na cruz? Você está precisando fazer uns estudos comigo. Está precisando estudar comigo. Vamos começar no básico, estudo do batismo. Pega ali o livro para mim ali. Pega ali. Vamos no básico. Em cima, Jade, o azulzinho. Aí. Começar no básico. Você precisa aprender a palavra. Você precisa aprender a Bíblia. Aqui, ó. Aqui, ó. Batismo nas águas, o selo da nova aliança. Pouquinho. São só 40 páginas. Que leva quase 2 meses eu explicando ele. Pouquinho. Está precisando entender da palavra. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Não se preocupa com o horário, não. Se preocupa não, porque essa noite Deus quer tratar com a igreja dele. Por quê? Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo. É através do teu corpo, ou o bem, ou o mal. Nós vamos prestar conta das duas coisas, tanto do bem quanto do mal. Vamos lá. Porque sabemos que se nossa casa terrestre,
este tabernáculo aqui, ó, se desfizer, nós temos um edifício no céu, uma casa não feita por mãos, que são eternas lá no céu. Ou seria, se nós deixarmos esse tabernáculo, nós que somos de Cristo, nós que temos Ele como Senhor da nossa vida, que temos a marca e o selo da nova aliança, nós estaremos lá no edifício que não foi feito por mãos humanas. Vocês estão entendendo? E por isso também nós gememos, não todos, alguns, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é o céu. Quantos aqui querem ser arrebatados? Levanta a tua mão, quero te conhecer. Quantos querem ser arrebatados? Quantos querem morrer? Ninguém quer passar pela morte. Todos nós queremos o quê? Ser arrebatados. Então aqui a palavra está falando. E por isso nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Nós desejamos subir, ser revestidos dessa habitação, mas não passando pela morte. Nós queremos ter o nosso corpo transformado, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo de número 51. Presta atenção, porque no versículo 3 ele fala: se todavia estando vestidos e não formos achados nus. Ou seria, nós estamos esperando para ir para a nossa habitação no céu, nós que gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu, mas se todavia nós formos encontrados vestidos, fala para o teu irmão assim: você tem que estar vestido com as vestes brancas. É por isso que na sequência ele fala: se não formos achados nu, porque o pecado traz a nossa nudez diante do Senhor. Por isso que a palavra fala que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Porque um dia nós estaremos todos diante do Senhor, e se nós formos achados vestidos com as vestes brancas, então nós teremos a nossa habitação, que é o céu. Glória a Deus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, nós gememos, carregados, não porque queremos ser nus ou despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Deus. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus. Deus nos preparou para quê? Para sermos filhos. O lugar de filho é na casa do seu Pai. Deus nos preparou para isso. Mas o problema é que muitas vezes nós não queremos, nós rejeitamos, achando que Deus ele é bom a ponto de nos perdoar por qualquer coisa que nós fizermos. Vou entrar no batismo, porque muitos leem a passagem de Nicodemos e não conseguem entender a palavra. Jesus olha para Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus. Fala comigo, principal. O cara era conhecedor da palavra, velho, seguidor das leis de Moisés, cara que seguia toda a lei. Vamos guardar o sábado, não vamos tocar na carne de porco, vamos honrar pai, mãe, todo mundo. Fazia tudo isso. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Nicodemos, não é isso, Nicodemos, você precisa nascer da água. Fala assim comigo: eu preciso ser batizado. Porque quando nós batizamos e voltamos, descemos na água e subimos, naquele momento nós estamos fazendo
uma nova aliança com o Senhor, porque antigamente era feita na circuncisão, mas agora já não é mais circuncisão. Nós estamos descendo através das águas do batismo, subindo uma nova criatura, e naquele momento, todos os pecados que você cometeu, desde quando você nasceu até aquele ponto, todos eles são perdoados. É isso que ele está falando. É necessário nascer da água, porque se você não nascer na água, está tudo lá. Só que quando nós nascemos da água, se você não nascer do Espírito também, você não pode entrar no reino de Deus, porque o Espírito Santo, ele não vive no pecado. Por isso que ele chama Espírito Santo, porque ele é santo, nele não há pecado. Então quando Jesus fala, é necessário você nascer do Espírito, ele está falando para você, é necessário você viver uma vida sem pecado, santo. Então, o que está acontecendo nos dias de hoje é, você batiza, sem conhecimento nenhum, entra um pecador dentro da água e sai um pecador molhado, porque continua com a vida do mesmo jeito, fazendo tudo o que não deve se fazer. Mas a palavra está falando no versículo 10, que um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, para poder prestar conta de todo o bem que nós fizemos e também de todo o mal. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Posso parar por aqui? Se acabar agora, você já entendeu? Ora, para isto mesmo Deus foi que nos preparou, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Nos deu o Espírito. Por isso nós estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estávamos no nosso corpo, vivemos ausente do Senhor. Versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Então nós cremos que Ele está conosco e não longe dele. Mas temos confiança e desejamos ainda deixar este corpo para habitar com o Senhor. Porque muitos desejamos também ser-lhe agradáveis. Fala assim comigo, muitos. Não todos, só muitos. Presta atenção. Pois muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer no presente, quer ausente. Porque todos devemos aparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que tipo de obra você tem praticado? Não é porque você tem o selo da nova aliança que você pode viver uma vida de qualquer maneira. Que tipo de obra você tem praticado? Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de cristão você é? Deixa eu dizer para você, existe 3 tipos de morte. Fala comigo, 3. Que é o que a Bíblia cita, não sou eu. Não foi eu que escrevi. Se você não concordar, você reclama com Jeová depois. Fala assim comigo, 3 tipos de morte. Quero falar delas nessa noite, porque diante do tribunal nós vamos chegar lá para ser tratado inclusive disso. Primeira morte, fala assim comigo, primeira morte do justo. Vocês lembram da passagem de Enoque? Antes do dilúvio, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, que é um homem íntegro, fiel, que andava com o Senhor. Que tipo de morte ele recebeu? Qual foi a morte de Enoque? Fala assim comigo, ele não morreu. Fala comigo, ele não morreu. Foi arrebatado, porque ele andava com Deus. Qual foi a morte que Elias recebeu? Elias foi arrebatado. Elias morreu? Agora vamos falar de ladrão da cruz. A Bíblia fala que Jesus foi colocado entre 2 salteadores, um à direita e um à esquerda. A Bíblia fala que um daqueles salteadores olha para Jesus e fala assim: para. Que isso é Deus que, cara?
Você é Deus coisa nenhuma, moço. Se você fosse Deus mesmo, você desceria daí, tiraria eu e ele daqui também. A Bíblia diz que o outro olha para ele e fala assim para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Porque eu e esse indivíduo aqui, nós merecemos isso aqui, mas esse homem é um homem justo. Jesus olha para aquele homem e fala o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Fala comigo, no paraíso. Para onde você quer ir? Você quer ir para onde? Então fala assim comigo, essa é a primeira morte. A morte do justo. E não engane você que achando que o ladrão da cruz aceitou Jesus naquele momento ali, não. Porque se fosse naquele momento, estaria contra toda a palavra. Porque ele, quando ele chega na cruz, ele já sabe quem é Jesus, reconhece as obras de Jesus, e reconhece o senhorio de Jesus. Se ele tivesse conhecido Jesus naquele momento, ele não poderia falar para o outro, esse homem é um homem justo, nós merecemos o que nós estamos passando, mas ele não. Porque se fosse dessa maneira, então aí nós estamos que nem os calvinistas, que nem os arminianos, nós já estamos acreditando em predestinação. Então foi predestinado. Conheci naquele momento, falei que ele é e estou salvo. Você tem que entender o seguinte, ele fala assim, nós somos merecedores. Ou seria, eu fui julgado, foi achado todos os meus crimes em mim, e eu estou aqui merecendo. Esse homem não. Esse homem não tem nada de errado com ele, ele é justo. O que me leva a entender que quando aquele preso estava dentro da cadeia, e Jesus durante os seus 3 anos de ministério, a palavra chegou para ele lá dentro da prisão, a ponto de convencer ele que Jesus era o Filho de Deus, e que ele realmente era um pecador. Eu estou aqui porque eu mereço, eu fui julgado pelos meus crimes, mas esse homem não tem crime nenhum nele. Aí naquele momento ele fala, Senhor, quando tu entrares, aí o Senhor se lembre de mim. Porque se fosse tão fácil assim, aceitei Jesus no último suspiro, me perdoa, pá, aceitei, estou salvo. Se fosse dessa maneira, não existiria inferno. Porque a grande maioria, no momento de agonizar, ela pede perdão. Mas a palavra está dizendo no livro de 2 Coríntios 5, versículo 10, que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados por todo o bem e por todo o mal que nós estamos fazendo. Primeira morte, fala comigo, a primeira morte é do justo. Esse vai para o paraíso. Está no paraíso, irmãos. Subiu. Estou caminhando para ir para lá. Estou caminhando para ir para lá. Abandonei tudo, das cachorradas, safadeza, acabou. Não me envergonho de falar não. Vergonha não. Que adianta esconder de você? Se depois lá no tribunal vai ser colocar todas as minhas obras? Duro não é isso, duro que a Bíblia fala que quem vai julgar, nós vamos julgar até os anjos, são os santos do Senhor que estão sobre a terra, que partir como justo, são esses que vão julgar, vai estar participando no tribunal de Cristo, está na palavra. Vocês entendem? Nós havemos de julgar até os anjos, por isso que eu estou falando, vocês têm que ler a Bíblia, gente, pelo amor de Deus, lê lá. Que anjo que nós vamos julgar? Os caídos. Porque o santo anjo de Deus não tem pecado nele, se ele pecou, ele caiu também, já era para ele, não tem perdão. Segunda morte, fala assim comigo, do ímpio. Vocês já viram já a pessoa que estão no leito de morte no hospital? Aí ela pega e fala assim, eu estou vendo ali, a santa tal veio me buscar,
Ou então, meu pai está ali e veio me buscar. Quantos já viram isso já? Só foram poucos, hein, rapaz? Vocês estão precisando visitar os enfermos nos hospitais, para vocês verem. Eu lembro do meu bisavô. A gente chegou lá para visitar ele no hospital, na Santa Casa. E ele pegou e falou assim, não, falou para minha avó, o pai tem que ir, porque ali, ó, meu pai e minha mãe veio me buscar. Aonde, pai? Está ali, ó, ali no canto, ali, ó, veio me buscar, só está esperando eu partir. Eles vieram me buscar. A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz, para, se possível, enganar até os próprios escolhidos do Senhor. O que ele está vendo ali são demônios que veio buscar ele. Ele não viu o pai, nem a mãe, e nem o santo A, nem santo B, nem santo C. São demônios transfigurados que veio para buscar a pessoa que morre sem ter o batismo em Cristo, sem reconhecer a soberania de Cristo. Na hora ela vai para o inferno. Como assim? Está ficando doido? Não. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Lucas. Estou ficando doido não. Lucas 16. Vamos entender a palavra, pelo amor de Deus. Quem sabe há mudança neste lugar. Vamos conversar muita coisa aqui hoje, hein? Ainda tenho 15 minutos ainda para mim. Quantos estão entendendo a palavra, irmãos? Quantos querem que pare a ministração? Pode parar já. Vamos lá. Esse ar está ressecando a minha garganta. Lucas 16, versículo 19. Presta atenção nessa passagem. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Fala comigo, seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Para onde o rico foi? Onde ele foi? Presta atenção. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de... Ponto e vírgula. Ou seria, morreu ali essa conversa, agora nós vamos entrar no mesmo contexto. E morreu também o rico e foi... Vocês estão aqui mesmo? Tem certeza? Vou perguntar de novo, para onde o rico foi? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para aí. Mais dois tipos de... A primeira morte que eu falei, que é do justo, morreu e foi para onde? Seio de... O outro morreu e foi para onde? Sepultado. E quando ele abriu os olhos, eles estavam onde? No inferno. Então, quando um ímpio morre, uma pessoa que não tem o batismo, que não tem a aliança com o sangue do Cordeiro, ele vai direto para o inferno. Presta atenção no que eu vou te dizer. Inferno não é lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, a Bíblia diz, que essa não tem como sair de lá, vai ficar queimando a eternidade. Uma pessoa que quando morre, ela já vai para o tormento, ela só vai sair dali e passar pelo tribunal, já sabendo que está condenada, que para ela já não tem mais jeito. Terceira morte, fala comigo, terceira.
O crente meia boca. Pode falar, o crente meia boca. Muitos aqui vão falar assim, e eu sou um desses. Eu já fui. Eu fui. Estava dentro da igreja, tomava cachaça mesmo, bebia até cair de costa mesmo, eu era terrível. Entrava em pornografia na internet, isso eu estou falando de mim. Não tenho vergonha de falar não. Eu falo mesmo. Porque eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. Vocês estão entendendo? Um crente que tem o selo da aliança, que é o batismo, mas viveu uma vida meia boca, que não gostava de cumprir os mandamentos, que gostava de fornicar com a namorada, namorado, né? Agora começar a tratar o que tem que ser tratado. Um crente que não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia, simplesmente fez aliança com Deus e saiu de dentro da água, nasceu da água, mas não nasceu do Espírito. É esse crente que nós vamos falar agora. É desse camarada. Porque muitos irão aparecer diante do tribunal de Cristo para ser julgado por suas obras boas e também ruins. Se as tuas obras ruins pesarem mais do que as tuas obras boas, você acha que você vai para onde? Para onde? Eu tenho que usar a Bíblia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Falo sem medo do que eu estou falando. Não prego heresia aqui nessa igreja, que eu ensino. Ensino a palavra. Se quiser aprender, caminha comigo que você vai ser 10 na palavra. Não quiser, eu tentei. O crente que é crente meia boca, que teve o batismo, desceu nas águas, viveu um período bem dentro da igreja, mas depois começou a desandar e fazer tudo o que não presta. Para onde esse cara vai? Fala assim comigo. Ele vai ficar dormindo, esperando o julgamento. São 3 tipos de morte. O que morre sem Jesus está condenado. O cara que andou com Cristo certinho, fiel, cometeu alguns pecados? Cometeu, tropeçou, irmão, isso é natural. Ninguém aqui é o super-homem. Se você fosse o homem de ferro, o super-homem, você seria Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que de toda a população, desde quando o mundo é mundo, o único que não pecou foi ele. O restante tem falhas, tem defeitos. Mas uma coisa é você cometeu um pecado, tropeçando e caindo, sem ver o buraco que estava na tua frente, e outra coisa é você premeditar o que você está fazendo e fazer. Sabe que o adultério é errado? Vai lá e fica mandando mensagem para a mulher, enquanto não cata a mulher do próximo, não sossega. Isso é pecado premeditado. Isso tem perdão? Me desculpa te informar. Vai prestar conta disso aí quando você morrer. Sabe que não pode se embriagar, mas tá aqui, ó. Pá, 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 levantamento de peso, de copo. Estoura fígado, estoura tudo que tem dentro dele. Por quê? Sabia que era errado? Sabia. Foi um pecado premeditado. Algo premeditado. Fala assim comigo. Isso não passa impune. Não passa. Tem mais. Não paramos aí. A Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão
é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não tem mais jeito. Não tem o que fazer. Nós estamos sobre a terra para poder ter uma caminhada com o Senhor, para caminharmos com Cristo. Vai passar prova, luta, tribulação, tudo quanto é jeito, vai, tudo quanto é maneira. E por causa disso você vai tirar a tua vida? Vai tirar a vida por causa disso? Porque está passando prova? Porque está cheio de conta para pagar? Você tem conta para pagar porque você fez. Se não tivesse feito, não teria. Primeira Coríntios 15, versículo de número 51. Acharam aí? Eis que eu vos digo um mistério. O que Paulo está dizendo? Um mistério. Mistério é algo que está escondido, misterioso, ninguém sabe o que é. É um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Não é isso que ele está falando? Então quer dizer, ele já está falando que o crente que não anda correto irá dormir. Porque o crente salvo vai para a glória. Aguarda julgamento, já não sei de Abraão. O crente que andou meia boca no último minuto, me perdoa, está dormindo. Não está no paraíso. Vai ser julgado pelas suas obras. Pelas suas obras. Tudo que ele fez vai ser julgado. Mas já tem uma vantagem. Tem uma vantagem. O batismo dele fez com que ele ficasse aguardando o julgamento, enquanto o outro já está na tormenta. Certo? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ou seria, aquele que morreu com o selo do batismo irá ressuscitar incorruptível, num corpo de glória. E Paulo fala que aqueles que estão no paraíso terão os seus corpos transformados. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Às vezes nós ficamos assim, Senhor, volta, Jesus, volta logo. Volta, Jesus, arrebata a tua igreja. A igreja ela só é tirada no meio da tribulação. Você está preparado para passar por tudo que nós vamos passar? É isso que eu queria falar desde o princípio. Acabei puxando uma coisa, puxando outra e ficou para trás, mas agora eu vou resumir. Nós estamos vendo um vírus arrebentando com o mundo, um monte de pessoas morrendo, seca, 3 meses sem chover em Ribeirão, e no Brasil praticamente quase todo, pragas, pestes, terremotos, ciclones vindo para cima do Brasil. Você sabe por que isso está acontecendo aqui ou não? Porque o cheiro do pecado tem chegado diante de Deus, e o pior, o cheiro da noiva dele. Por isso que ele fala, antes é quente ou frio, porque o morno que vive em pecado, andando dentro da igreja, esse eu vou vomitar. Você sabe o que nós vomitamos, irmãos? Aquilo que nós comemos que nos faz mal. Estou a ponto de vomitar. Você sabe por quê? Porque perdeu o temor. Quando nós perdemos o temor,
nós fazemos tudo que não presta. Não tem mais temor. Eu não temo a Deus. Para mim tanto faz. Deus é bonzinho. No final Ele vai sempre perdoar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí volta Jesus, volta. Não está preparado nem para a perda de um ente querido, está preparado para a volta de Jesus? Eu tenho que rir de você. Muita falta de conhecimento de Bíblia. Filipenses 1,6. O dia do juízo, Paulo chama de o dia de Cristo, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará ela até o dia de Jesus Cristo. O dia do Senhor será dia de trevas e não de luz. Amós 5,18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será dias de trevas e não de luz. Coloca aí, Amós 5,8, põe aí no telão. Muitos não estão acompanhando. Depois eu passo para vocês o esboço, se você quiser. Amós 5, versículo 8. 18, desculpa. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Ele é trevas e não luz. Mateus 24, versículo 20 diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dia? Não é o dia da volta, é o dia do Senhor te recolher, porque se você ficar aqui sem Ele te recolher, você não vai suportar o que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Todos nós temos data e hora marcada para partir dessa terra. Todos. Temos dia e hora marcada. Quem sabe o teu número é o próximo? 118. Vá, pô. 118 é o Marcelão. Calma, Varão, está no 100 ainda. Só estou dando um exemplo. Entende? Nós não sabemos o dia que nós vamos partir, mas o Senhor está falando que Ele abrevia o dia de muitos, porque muitos não irão conseguir passar pelo que está por vir. E já começou. Já estamos vivendo. Nós estamos dentro do Apocalipse e ninguém está percebendo. A grande maioria não consegue enxergar que nós já estamos passando. Já começou. O princípio das dores já começou. Vai ter ainda 6 selos, 7 trombetas, para depois na última, como nós acabamos de ler em 1 Coríntios, Ele arrancar o que ficou. E olha lá quem vai ficar, para pegar as taças da ira do Senhor. Salmo 7,11 diz: Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Ele se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Coloca aí, Vitor, Salmo 7, versículo 11. O povo tem que ver isso aí. Que de repente só está na minha Bíblia, eu não sei. De repente a minha Bíblia é diferente dos irmãos. Está lendo aí no telão aí? Deus é um juiz justo. Um Deus que sente indignação todos os dias. E fica indignado com o que o povo está fazendo. Versículo 12. Se o homem não se arrepender, ou não se converter, Deus afiará a sua espada. Armado e teso está o seu arco. E já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas.
Esse vírus está aí, porque Deus quis esse vírus aí. Porque se Ele não quisesse, era um sopro, Ele arrancava tudo. Ele já está com o arco já e com a espada preparada. Preparada. E a igreja não enxerga isso. Oh Deus, quem será o juiz nesse tribunal? João 5,22 diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Jesus será o nosso juiz. Hebreus 10:30: e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Agora vem o mais importante, porque todos nós teremos que prestar conta de tudo o que nós fizemos e praticamos. Todos. Mateus 25:18: mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez ele prestar conta. Deus te dá talento. O que você está fazendo com o teu talento? Está enterrando ele? O que Deus pôs na tua mão, você está enterrando? Porque no dia do julgamento, você vai prestar conta do que Deus colocou na tua mão. Você será julgado pelo talento que você guardou e escondeu. Aqui dentro nós temos pessoas, pedreiro, tem marceneiro. Aqui dentro nós temos mestre de obras, eletricistas, pintores. São dons que Deus te deu. Você está achando que Deus deu isso aí só para você ganhar dinheiro? Só para isso? Você acha que Deus colocou na tua mão o dom só para você ganhar dinheiro? Você ficar ricão e andar de caminhonete? É isso que você pensa? Quando Deus entrega algo na mão, seja ela de qualquer pessoa. O Zé que vende carne lá, carneiro. Quando Deus coloca algo na tua mão, Ele coloca primeiro pensando na obra dele. Ponto final. Estive em Santa Rita 2 semanas atrás. Fui lá, ajustei tudo e vim embora. No domingo deu problema no som. Sexta-feira eu voltei lá para fazer o que Deus mandou eu fazer. Fui 2 vezes lá. Andei 200 quilômetros de volta. Estive lá. O pastor quis ofertar na minha vida. Virei para ele e falei assim: não, filho, não quero. Não, mas se você não pegar, eu não sou abençoado. E se eu pegar, eu não sou abençoado. Foi um dom que Deus me deu para mim. Primeiro para o reino dele. Primeiro para o reino. Depois para mim. O talento pôs na minha mão. Eu posso usar o talento para mim ou usar para ele. Ou eu posso usar para os dois, para mim e para ele. Aonde que eu tenho feito? O que eu tenho feito com o meu talento? Porque Deus vai cobrar da gente todos os talentos que Ele colocou na nossa mão e nós não utilizamos para Ele. Todos. Serve para você também, Pedrão. Falei de todo mundo, não falei de você. Precisa falar para você também. Vocês estão entendendo? Talentos. Teremos que prestar conta sobre os nossos dons e capacidades. 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Teremos que prestar conta sobre as nossas negligências, que é o que mais nós fazemos. Somos negligentes. Tiago 4:17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele, porém, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E isso é tido como um talento que Ele te deu na tua mão. Por isso que eu usei agora há pouco falando que nós temos aqui dentro pedreiros, eletricistas, uma série de gente aqui dentro.
e eu ter que chamar outro de fora para fazer, porque você não tem tempo para fazer o que é de Deus, isso é um absurdo. É um absurdo. E você vai ser julgado por isso. E não é por mim, isso é Deus. Vocês estão conseguindo compreender, irmãos, a mensagem dessa noite? Presta atenção no que eu vou te falar para você. Salmos 32, versículo 5, a palavra diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. E dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Talvez você tenha feito tudo errado desde o seu batismo até hoje, mas a palavra está falando que se nós nos arrependermos, se nós pedirmos perdão, desenterrarmos o talento que enterramos e começarmos a aplicar da maneira correta, o Senhor, Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Porque quando Ele fala com Jonas e fala para Jonas ir até Nínive, e Jonas vai até Nínive, Jonas vai lá e fala assim: diz o Senhor, Deus vai acabar com todo mundo, vai matar todo mundo, vai destruir essa cidade. A Bíblia diz que aquele presidente de Nínive, o prefeito, o governador de Nínive, o rei de Nínive, não sei, se arrepende e declara um jejum com pano de saco. E eles jejuam, clamam ao Senhor pedindo as misericórdias e se arrependem. A Bíblia diz que Deus ouve do céu, fala para Jonas: eu não vou destruir aquela cidade, porque se arrependeram. Desde o princípio, Deus quer que nós nos arrependamos. É isso que o Senhor quer de você, arrependimento. Arrependimento, não importa qual grande for o seu pecado, porque se fosse dessa maneira eu não poderia nem estar aqui em cima pregando para você, porque eu vivi um período da minha vida dentro da igreja, cometendo tudo que não prestava, até o dia que o Senhor arrancou as escamas dos meus olhos, e eu pude enxergar a glória de Deus. Glória! Oh, glória! Já vou finalizar, irmãos. Para finalizar, se coloque em pé, por favor. Eu quero a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar aquela canção, Rei do Meu Coração. Ô, glória! Já vai subindo aqui, já vai preparando. Nós vamos tocar essa canção. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você sabe por quê? Porque o homem, ele é injusto. Mas quando há arrependimento, igual houve naquele ladrão que estava na cruz, Ele é fiel e justo para falar para você: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória, Deus é maravilhoso. Feche os teus olhos.